Graça e paz a todos. Uma ótima tarde, né? Finalzinho de tarde, início de noite. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aí para começar, dar início a mais uma live. E a gente vai falar aqui de um assunto importante, porque vai muito ao encontro do que nós estamos passando, né, nesse momento de crise, de insegurança, de incerteza. Então eu queria já adiantar para vocês, coloquei aí no título da live, e o tema dessa palavra de hoje é os lugares para onde Deus nos leva em tempos de crise, né? Então a gente já pode imaginar aí do que falaremos, né? Eu coloquei ali como resumo, você pode estar lendo ali, ó. Nesse estudo, vamos abordar as experiências de Elias do início ao término da grande seca em Israel, né? Você sabe que essa seca durou cerca de 3 anos e meio. Então, não foram um dia, 2 dias, né? Uma semana, um mês, um ano. Foi um tempo considerável, ok? Então, quero aí agradecer a presença de quem já está aqui ao vivo. Peço que vocês deem aí seus cumprimentos, que vocês possam fazer seus comentários, compartilhar essa live, e a gente vai começar já já a falar desse assunto que é muito interessante, ok? Vou dar aqui alguns minutinhos para o pessoal ir entrando, tá bom? Quem tiver aí pode se identificar e a gente vai conversando aqui, ok, pessoal? Vamos lá, vai dar tudo certo. O áudio tá bom, a imagem tá boa, né? Ok? Então vamos lá. Esse tema está baseado no primeiro livro dos reis, né? Primeiro livro dos reis de Israel. Ok, irmãos? É só para os alunos já estão acostumados com isso, né? Mas não se diz primeira reis ou segunda reis, primeira crônicas, segunda crônicas, ou primeira Samuel, segunda Samuel, pelo amor de Deus, tá? Não comece a sua mensagem, a sua pregação cometendo esse tipo de gafe, né? Então quando a gente está no Antigo Testamento, são livros, né? Então é questão de concordância. O artigo está no gênero masculino, o livro, né? Então é o primeiro livro de Reis, o primeiro livro de Reis, ou o primeiro livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, o primeiro livro de Crônicas ou das Crônicas, tanto faz. O primeiro livro de Samuel, o segundo livro do profeta Samuel. No Novo Testamento são cartas ou epístolas, então o artigo vai para o feminino. E aí sim você deve falar a primeira carta aos Coríntios, né? A primeira carta aos Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses, a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, ok? 1 Timóteo, 2 Timóteo, aí está correto, tá bom, pessoal? Então vamos para o primeiro livro dos reis, primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 17, ok? E a gente vai falando aqui, você já sabe a temática, nós vamos falar dos lugares para onde Deus nos leva em tempos de crise, e nós estamos vivendo tempos de crise, queridos. Então essa mensagem
pode ser muito propícia a você, a alguém que você conhece. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Elias o tisbita, um dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: pela vida do Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, não haverá nesses anos nem orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. A palavra do Senhor veio a Elias dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está de fronte do Jordão. Vou ler de novo porque a leitura não ficou boa. Retire-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está de fronte do Jordão. Beberás do ribeiro, e ordenei aos corvos que te sustentem ali mesmo. Partiu e fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está de fronte do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas com o passar dos dias secou-se o ribeiro, porque não chovia sobre a terra. Amém? Então, em primeiro lugar, queridos, que Deus nos leva, e eu vou ser bem direto aqui, é para o Querite. Quando a crise está instaurada, quando a crise está institucionalizada, quando a crise é uma realidade e existem uma infinidade de tipos de crises. Existe a crise social, a crise política, crise religiosa, crise espiritual, crise financeira, crise econômica, enfim. Crise de existência, crise psicológica. Existem diversos tipos de crises. Crises familiares, matrimoniais, sentimentais, emocionais. Enfim, tem crise para todo gosto, né? E a crise em Israel estava instaurada. Crise social, crise política e crise religiosa, né? Elias é levantado, Elias aparece no cenário de Israel, Israel Norte, lembrando, Elias era gadita, isto é, Elias era da tribo de Gade, veio do deserto de Tisbet, ele era habitante de Gileade, onde ficava, né, a tribo de Gade, lá do outro lado do Jordão. Então, Elias aparece no cenário e ele vai até Acabe liberar uma palavra dizendo que a seca seria instaurada na nação de Israel. Não choveria, nem cairia o orvalho sequer, né? Porque o orvalho ele é capaz muitas vezes de suprir a falta da chuva, né? Mas nem orvalho nem chuva cairiam. Paz do Senhor, Tiago, Deus te abençoe, tá? Cairiam sobre a terra. E aí Deus se dirige até Elias e diz: esconda-te no Querite. Então grave isso aí, Elias vai ter que se esconder no Querite. Segundo, ele diz: no Querite que está de fronte do Jordão. E ele vai repetir isso: o Querite está de fronte do Jordão. Ou seja, o Querite é um ribeiro que deságua no Jordão. Ok? Tem uma fonte, uma nascente e vai desaguar no Jordão. E ele diz a terceira frase: eu já ordenei aos corvos que ali te sustentem. Ok? Então vamos lá. Primeiro, em tempos de crise, Deus nos leva para o Querite. A palavra Querite, o nome Querite, né, significa cortado sob medida, cortado, né? Apairado, né? Então, veja bem, é bom eu explicar isso aqui. Eu
eu uso basicamente a Santa Bíblia da versão de Nelson, a versão VDN. E essa Bíblia, ela já vem com os nomes traduzidos e muitas vezes o significado, né, desses nomes. Por exemplo, aqui em Querite já traz a tradução do nome Querite, da palavra Querite. Isso facilita muito na hora do entendimento, né, na hora da leitura. Então te recomendo adquirir essa Bíblia, a Santa Bíblia, a versão de Nelson. Essa versão é do doutor Pastor Alderi Nelson Rocha, que mora nos Estados Unidos da América e traduziu a Bíblia para o português, né? Então isso é uma joia, uma pérola, é uma gema, uma preciosidade que nós temos, mas pouca gente conhece. Então te indico esta Bíblia, ok? Se você achar que é caro, aí já é outra história, né? Isso é muito relativo, questão de caro, mas é a Bíblia, é uma Bíblia excelente, ok? Então, Querite significa cortado, significa sob medida. O que isso quer dizer? Quer dizer que em tempos de crise, Deus vai nos esconder. Muitas vezes Deus vai nos levar para o isolamento. Muitas vezes Deus vai nos levar ao esquecimento, ao ocaso, ao ostracismo, para que nós nos enquadremos à medida que Ele deseja para nós. Muitas vezes Deus vai nos levar ao Querite para parar algumas coisas que estão sobrando em nossas vidas. Muitas vezes Deus nos levará ao Querite para nos ensinar a racionar, para nos ensinar a economizar, para nos ensinar a viver com o que é básico e suficiente. Muitas vezes Deus nos levará ao Querite para nos mostrar que coisas que nós achamos que são essenciais, na verdade são superficiais. Talvez, né, no auge da quarentena, com essa crise, essa pandemia do coronavírus, e nós ficamos em isolamento, você notou que muita coisa que você achava indispensável, na verdade não é. É superficial. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Deus manda o Elias se esconder no ribeiro de Querite, que está de frente do rio Jordão. Olha, o ribeiro está diante do Jordão, mas Deus diz para ele beber da água do ribeiro e não do rio. Então entenda isso aqui. Ribeiro significa pouca água. Rio significa muita água, não é? Basicamente é isso. Um ribeiro vai ter pouca água e um rio vai ter muita água, até porque o ribeiro vai desaguar no rio. Só que Deus coloca o Jordão de frente do Elias e diz: você não vai beber a água do Jordão, você vai beber a água do ribeiro todos os dias, até o ribeiro se secar. O Jordão vai estar diante de você, mas você não pode beber da água do Jordão. O Jordão estará disponível a você, mas você vai ter que aprender a viver com a água do ribeiro. O Jordão vai estar de olho em você para ver se você será fiel à palavra que Deus ordenou. O Jordão vai estar ali com as portas abertas, esperando que você vá lá beber dele. Mas Deus está dizendo para você não beber do Jordão, beber da água do ribeiro. Então, às vezes você nessa situação de crise vai ver o vizinho prosperando, vai ver alguém da tua família prosperando, vai ver às vezes portas se abrindo diante de você, mas portas que não são agradáveis a Deus, portas que não são lícitas muitas vezes estão aí diante de você, né? Bandejas abertas, bandejas diante da tua presença, e Deus está dizendo: você come ou fica com a água do ribeiro? Você prefere a água do Jordão, a água abundante, ou obedecer a minha palavra e ficar com a água escassa? O ribeiro é a água em escassez, o Jordão é a água em abundância. E Deus está dizendo que o Elias precisa aprender a administrar a água escassa no tempo da seca. Você vai ver que diante da viúva ele vai ter que administrar a água. E lá no Carmelo, de novo, ele vai ter que administrar a água. E esses são os 3 lugares para qual Deus vai levar o Elias. O primeiro é o Querite, o segundo é Sarepta e o terceiro é o Carmelo, ok?
do início da seca no Querite ao término da seca no Carmelo. Talvez você diria falar, mas Deus levou Elias para o Monte Sinai, mas eu estou me detendo ao período da seca, ok? A paz do Senhor, irmã Cláudia. Deus abençoe você e todo o povo de Itabira, Minas Gerais. Amém? Pastor Flaviano, meu grande amigo, Deus abençoe em nome de Jesus. Então, queridos, ir para o Ribeiro de Querite é aprender a economia de Deus, é aprender a não viver de aparência, é aprender a não ostentar, é aprender a viver com aquilo que tem, com aquilo que Deus nos ordenou e nos confiou. Tem muita gente querendo viver da água do Jordão, quando Deus mandou ele viver com a água do ribeiro. Então Deus leva para lá para aprender a parar de ostentar, parar de querer apresentar uma vida que não é a dele, uma vida que não é a realidade. A pessoa não tem condição nenhuma de trocar de veículo, vai lá e troca, não tem condição nenhuma de fazer um débito, vai lá e faz, porque o outro fez. Preste atenção, queridos. Às vezes Deus nos leva a passar por privações para tirar essas coisas que na verdade são supérfluas. Deus sabe do que precisamos. Deus sabe do que realmente importa na nossa vida. Amém? E olha só, preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Em tempos de crise, antes que Deus te leve para esse momento de crise, não se preocupe. Porque antes de levar os filhos dele, antes de levar os servos dele, antes de Deus levar seus filhos para o lugar da crise, ele, antes de falar ao filho que passará por um tempo de crise, antes disso, ele se dirige ao provedor, aquele que vai sustentar, aquele que vai trazer a provisão para os filhos do Pai em momentos de crise. Olha só o que o texto diz. Deus disse assim: Elias, retira-te daqui e vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está de frente do Jordão. Você vai beber do ribeiro, mas fica tranquilo. Verso 4: porque eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Eles trarão para ti pão e carne pela manhã, eles trarão para ti pão e carne à tarde. E consegue entender isso, meu irmão, minha irmã, minha querida irmã? Então preste atenção. Antes de Deus te levar para o lugar da crise, ele já conversou com alguém, já deu ordem para alguém, para algo, para alguma coisa, para alguma organização, para alguma instituição, liberar a tua bênção. Antes de Deus disser assim: Tiago, eu vou te colocar numa prova. Antes dele dizer: Tiago, você vai entrar numa prova, ele vai até aquele que vai sustentar o Tiago na prova e ordena que quando o Tiago estiver na prova, ele providencie os recursos para que o Tiago passe bem durante esta prova. É isso que Deus faz. Quando Jesus foi para o deserto, antes de levá-lo, Deus já tinha ordenado aos anjos que no 40º dia levasse para ele o mantimento necessário após ele suportar e vencer as provações e as tentações de Satanás. É assim que Deus faz. Antes de nós entrarmos na crise, Deus já avisa para o empresário: olha, vai precisar de um recurso e você vai abençoar essa vida. Antes de você entrar na crise, Deus vai até alguém e ordena a essa pessoa que te sustente durante esse tempo de crise. E Deus faz isso muitas vezes para jogar por terra a nossa soberba. Deus faz isso muitas vezes para nos ensinar que não é o nosso emprego, que não é o nosso curso, não é a nossa faculdade, não é a nossa graduação, não é o nosso conhecimento, não é o nosso braço, não é isso que nos sustenta. Quem nos sustenta é a ordem que Deus dá à provisão, é a ordem que Deus dá ao provedor. E Deus dá ordem ao provedor antes de falar conosco que passaremos pela prova, que necessitaremos de provisão. Então fica tranquilo aí, se você estiver necessitando de provisão, se você estiver passando nesse momento agora
por uma provação, fica tranquilo, porque Deus já deu ordem a alguém ou a algo para que te sustente nesse momento de privação, de provação. Amém? Deus é provedor e Ele ordena. Amém? Deus abençoe muito a tua vida, hein? Porque esse Deus é tremendo. E nós estamos passando por momentos de incertezas, momentos de tribulação, momentos de crise. E Deus tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Deus tem cuidado de nós, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Então, olha só. A pergunta é, e sempre que você for ler o texto bíblico, ler a palavra de Deus, faça perguntas ao Espírito Santo. A pergunta é: se o tempo é de crise e Elias ficou no Querite até o ribeiro secar, ele ficou bastante tempo ali no Querite, não chovia. De onde vinha pão e carne? Era comida fresca. De onde esses corvos conseguiam tirar pão e carne nesses horários específicos? Vejam bem, qual casa em Israel, em qual mesa, em qual despensa em Israel haveria pela manhã, de 6 às 9 da manhã, mais ou menos nesse horário, e à tarde, de 3 às 5 da tarde, exatamente nesses horários, onde em Israel haveria simultaneamente pão e carne frescos, para que os corvos atacassem, porque não era um corvinho que ia lá e pegava uma migalha de pão e um pedacinho de carne, não era, isso não é suficiente para suster o profeta. Eram vários corvos, né? Era um bando de corvos que atacavam o lugar e saqueavam, porque o corvo é rapineiro, né? O corvo ele não é uma ave comum. Aliás, o corvo é a ave mais inteligente que existe, né? O corvo é até ator, ele finge-se de morto quando é necessário. Você pode ensinar vários truques para um corvo, né? Então, os corvos atacavam, pegavam uma quantia, né? A ração diária, a porção diária para o Elias se alimentar pela manhã e aguentar até a tarde, e depois à tarde atacavam de novo e dava a porção do Elias para que ele suportasse a noite inteira até o outro dia pela manhã. E isso era um ciclo, eles faziam isso todos os dias, porque todos os dias havia um lugar em Israel onde tinha este tipo de alimento em abastança, né, suficientes pela manhã e pela tarde. Onde é? Será que era na casa de algum rico? Na casa de algum empresário na época? Como é que corvos vão entrar na casa de alguém, né? Passar pela porta? Não tem como, irmão, um bando de corvos, né? Será que os corvos iam saquear a despensa? Claro que não. Só existia um lugar onde esses dois alimentos estavam disponíveis exatamente nesses dois horários. Era a casa de Deus, a casa do Pai, o templo de Salomão na cidade de Jerusalém. Lá, na cidade de Jerusalém, no templo de Salomão, no altar, no pátio dos sacerdotes, no altar do holocausto, pela manhã tinha o sacrifício matinal, e os animais ali eram sacrificados. E no sacrifício matinal eram feitas ofertas animais e eram feitas ofertas vegetais. E da oferta animal, os corvos saqueavam, tiravam a carne para o Elias. E da oferta vegetal, a melhor flor de farinha, os pães que eram levados ali, os corvos tiravam a porção para o Elias. Os sacerdotes ministrando no altar, todos no seu turno, os levitas servindo os sacerdotes, o fogo ardendo no altar do holocausto, e de repente, pela manhã, um bando de corvos desce sobre o altar, os sacerdotes não entendem nada, e eles começam a pegar no bico com
com os dedos, né? Começam a pegar carne, pegar pão, pegar carne, pegar pão, e eles vão atacando. Eles só param quando a quantidade suficiente para suster o Elias até a tarde é retirada, e aí o sacerdote começa a enxotar os corvos, não entende nada, e aquilo vira uma rotina. Os sacerdotes seguem o seu turno. Quando chega a tarde, a mesma coisa, os corvos voltam, vêm pegar o pão, vêm pegar a carne, e eles pegam e vão embora e levam para Elias lá em Querite, e no outro dia de manhã o processo se repete. Isso ficou meses, assim, meses, até o ribeiro secar. Queridos, pode faltar carne e pão em todo lugar, em todas as casas em Israel, mas na casa de Deus, na casa do Pai, nunca vai faltar alimento para os seus profetas, nunca vai faltar alimento para sustentar aqueles que Deus levou ou colocou ou permitiu passar por provação. Na casa de Deus nunca falta alimento, irmãos. Nunca falta. Deus tirou do seu próprio recurso, Deus tirou das suas próprias ofertas recebidas, ofertas alçadas, ele tirava dele mesmo para dar pro Elias. Deus não precisa tirar de nós, irmãos. Deus tira dele mesmo. Deus tem bênçãos infindas para dar, e assim ele sustentou o Elias por um bom tempo, até que o ribeiro se secasse. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Roberto tá aí, né? Deus te abençoe, Roberto. Tô com saudade de você, hein? Você nunca mais voltou nos cursos, rapaz. Acho que você tá com raiva de mim, só pode. Deus te abençoe, meu amigo. Então, queridos, o primeiro lugar que Deus leva os seus em tempos de crise é o Querite, porque lá ele quer nos cortar, ele quer aparar, ele quer tirar as sobras, ele quer nos colocar na medida. E o segundo lugar é para Sarepta. Sarepta era uma cidade estrangeira, né? Vamos lá para o capítulo 17. Diz assim: levanta-te, verso 9, e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, né? Tiro e Sidom eram cidades fenícias. Tiro e Sidom. Então essa cidade é uma cidade estrangeira. Esta mulher é uma mulher estrangeira, uma gentílica. E isso é complicado para um israelita, né? Um nacionalista, um extremista como era Elias, ok? Um ortodoxo como era Elias. Isso era complicado. Primeiro, está sendo sustentado por corvos, né? Ave considerada imunda. E agora vai ser sustentado por uma estrangeira, mulher, viúva. É o cúmulo da humilhação. E Deus faz isso. Deus faz isso. Você pensa num homem, você só ler os textos. Elias tinha uma soberba no Elias, uma soberba espiritual e ministerial, né? Elias era assim, muito poder, muita unção, isso mexia com ele. Então Deus vai ensinar algumas coisas para ele, se bem que não funcionou muito, né? Mas vai levá-lo a Sarepta. Por quê? A palavra Sarepta significa lugar de fundição, lugar de refinar, né? Sarepta vem do hebraico tsaraf, da onde vem a palavra também serafim. Serafim, que ardem, os que queimam, né? Tsaraf, né? Saraf, singular de serafim, queimar, arder, né? Queimar, arder, estar em chamas, fundir, refinar. Então Deus nos leva para Sarepta porque Ele quer nos refinar, porque Ele quer que passemos pelo fogo. É qualquer um que Ele coloca no fogo, irmão? Claro que não. Qual o objetivo de você colocar um metal no fogo sendo que ele não suporta o fogo? Ninguém coloca um metal no fogo sendo que ele não tem capacidade de suportar o fogo. Só vai para o fogo metais nobres, metais que têm na sua estrutura mineral a força necessária para sair do fogo melhor do que entrou. O fogo nesse metal será uma bênção, porque o fogo vai tirar a escória, o fogo vai tirar a imundícia, a impureza de outros minerais no metal, ok?
Então não é qualquer um que Deus joga na fornalha. Preste atenção. Lembram-se da planície de Durá, quando os pífaros, as trombetas foram tocadas e a imagem de 60 côvados de Nabucodonosor estava edificada, e todos que estavam lá, todos os povos, existiam estrangeiros de várias nações, e muitos judeus estavam lá. Muitos judeus estavam lá. Tinha só Ananias, Misael e Azarias lá presente? Claro que não. Muitos judeus, temente a Deus, fiéis a Deus, que foram levados cativos, arrancados de Judá, né, na primeira invasão babilônica no ano 606 a.C. Muitos estavam lá. Mas quantos foram jogados na fornalha? Apenas 3 foram jogados na fornalha, porque só 3 eram nobres, só 3 suportariam as chamas da fornalha, só 3 tinham fé suficiente para dizer a Nabucodonosor: quanto a este negócio, não precisamos de responder coisa alguma. Se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livrará, mas se não quiser, fique sabendo, ó Deus, ó rei, fique sabendo, ó rei, nós não nos dobraremos diante da tua imagem. Então esses foram jogados na fornalha. Se você ler o capítulo 13 de Zacarias, versículos 8 e 9, diz assim: em toda a terra, diz o Senhor, toda a terra de Israel, logicamente, né? Em toda a terra, diz o Senhor, 2 partes serão eliminadas e 1 parte restará nela. 1/3, né? 1 parte restará nela. 2/3 serão eliminados, 1/3 vai restar. Verso 9: e farei passar esta 3ª parte pelo fogo. Todos serão passados pelo fogo? Claro que não, queridos. Só uma parte da nação de Israel. E farei passar essa 3ª parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Eles me invocarão e eu lhes responderei, direi: este é meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Então Deus não leva qualquer um para Sarepta. Ele leva aqueles que Ele quer lapidar. Ele leva aqueles que Ele quer ver brilhando. Ele leva aqueles que Ele sabe que vão suportar as agrúrias da fornalha. Sarepta é estar debaixo do fogo da correção, da disciplina, que faz o caráter ser ilibado, o caráter ser polido, e Deus faz isso na nossa vida. Amém, queridos? Não fuja de Sarepta. Se Deus te disser vai para Sarepta, você vai, porque lá Ele vai te refinar. Você é uma joia rara, você é uma pedra preciosa, mas precisa ser lapidado. Uma coisa é a pedra bruta, outra coisa é a pedra preciosa. Uma coisa é o peso do ouro, outra coisa é o valor da joia de ouro. Deus quer te transformar de ouro para joia. Capítulo 3, verso 3 de Malaquias: assentar-se-á como fundidor e purificador da prata, e purificará os filhos de Levi. Vai purificar todas as tribos? Não. Ele vai jogar no fogo a tribo de Levi, porque é a tribo sacerdotal, é a tribo ungida, é a tribo separada. Então, meu amigo, se Deus te separou, te prepare, porque o fogo de Deus vai te alcançar, o fogo de Deus vai extrair de você o melhor. Esses são lugares que Deus nos leva, irmãos. Deus nos leva, amém? Agora veja bem, capítulo 18, versículo 1, diz assim: depois de muitos dias, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, eis que farei cair chuva sobre a terra. Ok? Eis que farei cair chuva sobre a terra. Verso 19: agora envia diante de mim todo Israel no monte Carmelo, e os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Amém? Então o 3º lugar que Deus levou Elias foi para o Carmelo.
O Carmelo é o auge ministerial do Elias. Quem não conhece a Batalha do Carmelo, né, quando Deus faz descer fogo do céu sobre o holocausto, Deus ouve a oração do Elias, os profetas de Baal são envergonhados. Quem não conhece essa história? Eu ouvi essa história há uns 20 anos atrás, eu nem era convertido, né? Um amigo de trabalho me contou essa história, eu fiquei assim impactado, querendo saber mais sobre essa história, porque é uma história conhecidíssima. Agora, o que a gente não sabe é que ninguém chega no Carmelo sem antes passar pelo Querite. Ninguém chega no Carmelo sem antes passar por Serepta. O caminho para o Carmelo chama-se Querite Sarepta. Esse é o caminho para o Carmelo. Porque Querite significa cortado sob medida. Sarepta significa refinado, lugar de fundição, lugar de refinar. Querite é a refinaria de Deus. Mas Carmelo significa frutífero. Carmelo é o lugar de você frutificar. Carmelo é o lugar de Deus cumprir a promessa. Carmelo é o auge do propósito de Deus na tua vida. Então Deus não quer apenas que você fique no Querite ou que você passe por Sarepta. Deus quer te levar ao Carmelo. Deus quer que você seja o homem escolhido para o propósito e que o seu nome esteja evidente para que todos saibam que Deus é o teu Deus e que Ele usou você. Mas para que isso aconteça, para que isso seja notório, para que todos saibam que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus, que você foi escolhido por Deus, que você foi separado por Deus, que há uma unção de Deus em você, você precisa obedecer os passos prévios para que alcance honrarias no Carmelo. Antes de frutificar, antes de prosperar, antes de cumprir os propósitos, é necessário ser cortado, ser aparado no Querite. Antes de frutificar no Carmelo, antes de dar fruto no Carmelo, é necessário ser refinado em Sarepta. Queridos, isso é princípio bíblico. Deus, antes de levar Jesus para Caná da Galileia, onde ele realizaria seu primeiro milagre, onde a glória de Deus seria manifestada naquelas bodas, as bodas de Caná, o casamento em Caná, Jesus não saiu por aí fazendo milagre, queridos. Primeiro, ele foi ao Jordão. Depois ele foi ao deserto. Depois ele foi à sinagoga. E só então ele realizou o milagre. Antes de Deus nos usar, antes de Deus deixar evidente o nosso chamado, a nossa vocação, o nosso ministério, Ele vai nos levar para algumas escolas, para alguns seminários com Ele. E nesses lugares que Deus nos leva, nós vamos aprender a passar por privação, a passar por provações, a sermos podados, a sermos refinados, a suportar o fogo da fornalha. E assim nós estaremos preparados para o dia em que a multidão disser: só o Senhor é Deus. Então, queridos, Deus levou Elias para o Carmelo. E lá no Carmelo, todo mundo saberia quem era Elias. Lá no Carmelo, um milagre extraordinário seria realizado. Lembre-se, de Querite ao Carmelo foram 3 anos e meio, porque no Querite começou a seca, e no Carmelo Deus dá fim à seca. São 3 anos e meio de intervalo. Não foi da noite para o dia. Amém? Não foi da noite para o dia que Deus saiu usando Elias, não foi. Então é muito importante a gente aprender este processo, né? É necessário sentar, aprender e depois se levantar, falar. É necessário reconhecer que ainda somos pequenos, que ainda precisamos, né, de bagagem. É necessário aprender que nós temos que ser pessoas ensináveis, que nós estamos em constante processo de aprendizado, que ninguém sabe tudo, que todos nós podemos aprender algo de alguém ou com alguém. Então,
Deus leva o Elias para o Carmelo e lá você conhece a história. Os Baalins, os profetas de Baal, os profetas de Aserá, só de sacerdotes profetas ali tinham cerca de 850 homens. Fora a multidão que estava assistindo o embate. Era o grande duelo do Carmelo, a grande batalha do Carmelo. De um lado Elias, e representando o Deus de Israel. Do outro lado, os profetas de Aserá e de Baal, representando suas divindades, o casal de deuses do panteão cananeu, né? Os deuses da agricultura, né, da caça e da fertilidade. Estavam lá Baal e Aserá, o poste ídolo Aserá. Do outro lado Elias, de um lado o altar de Baal edificado, do outro lado o altar do Senhor arruinado, o altar do Senhor em ruínas, o altar do Senhor desmanchado. Isso se explica muito bem. O altar do Senhor estava em desuso, simples assim. O altar do Senhor não estava ativo, as pessoas não estavam adorando a Deus, né? Enquanto o altar de Baal estava em pleno vigor, em plena atividade. E assim eles começaram a invocar o nome de Baal. Baal, Baal, venha nos ajudar. Porque a prova cabal de que Baal era Deus seria Baal enviar o fogo do céu sobre o holocausto. Eles mataram, os Baalins mataram um bezerro, colocaram o bezerro inteiro em cima da pedra do altar e esperavam que sua divindade maior, Baal, enviasse do céu o fogo necessário para que aquele holocausto fosse consumido. E você sabe que isso não aconteceu. E Elias, depois de esperar por horas, umas 6 horas ali de clamor dos Baalins, ele decide então invocar o nome do Deus de Israel. Mas ele vai fazer diferente dos Baalins. Primeira coisa, ele vai restaurar o altar do Senhor, para mostrar que as pedras precisam estar unidas. Israel, nos dias de Elias, era uma nação dividida entre reino do norte e reino do sul. No reino do norte eram 10 tribos, no reino do sul 2 tribos, e Elias era um profeta nortista. Ele era da tribo de Gade, que ficava no reino do norte. Então Elias podia ser bairrista nessa hora e fazer um altar só com 10 pedras. Só que Elias sabia, para Deus enviar o milagre, Israel precisa estar unido, Israel precisa estar junto, Israel precisa estar em unidade plena, em concordância. Não existe 2 Israel, não existe. Não existe Israel norte e sul para Deus. Para Deus existe Israel. E Israel é uma nação de 12 tribos, não é uma nação de 10, nem uma nação de 2. Então Elias faz um altar sem nenhum partidarismo. Elias faz um altar com 12 pedras, porque este é a formatação correta da nação de Israel. Uma nação tribal alicerçada em 12 tribos, que eram os 12 filhos de Jacó. E assim ele faz o altar com 12 pedras, mostrando que é importante a unidade, para que Deus ordene a bênção, queridos. Amém? E depois ele coloca a lenha no altar, mata o animal. Não faz como os Balaíns. Os Balaíns colocaram o animal inteiro, o animal todo atravessado na pedra, né? Cabeça para um lado, perna para o outro, uma bagunça só. O Elias não. O Elias mutilou o animal. O Elias esquartejou o animal e ele colocou os pedaços do animal em cima da pedra do altar, né? Elias não deixou nada fora, não deixou os membros, as patas, as pernas fora, o rabo fora, a cabeça, não. Ele colocou o animal todo no altar, porque quando Deus vai operar algo na nossa vida, nada pode ficar fora do altar, queridos. Deus precisa que tudo esteja no altar, para que tudo seja alcançado pelo fogo purificador nas nossas vidas. Foi o que o apóstolo Paulo disse lá no capítulo 12 aos Romanos. Vocês lembram? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões do vosso Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Deus quer que nós sejamos o sacrifício, e na hora do sacrifício tem que estar tudo no altar. Amém? E aí ele vai fazer uma valeta, uma grande vala, né, ao redor do altar. Ele vai isolar o altar, irmãos. Ele vai demarcar, fazer uma demarcação. Ele pega ou uma pedra grande, ou um pedaço de madeira grande, e começa a escavar ao redor daquele altar de pedra, fazendo um círculo, delimitando a área do altar, isolando o altar do Senhor do altar
profanado, o altar profano de Baal. Então ele isolou as coisas de Deus, ele separou as coisas de Deus das coisas profanas de Baal. E é assim que o milagre acontece na nossa vida. Nós precisamos separar as coisas que são de Deus. Nós não podemos ficar misturando as coisas de Deus com as coisas do mundo, irmãos. Nós não precisamos viver um pé com Deus, outro pé com o mundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Nós precisamos sim nos separarmos para Deus. E aí, lembra o que eu falei da administração da água? Lá no Querite ele aprendeu a lidar com a água escassa, com a água pouca. Lá com a mulher em Sarepta, ele pediu: traz um pouco d'água também, né? Rogo-te que me tragas um pouco d'água numa vasilha para que eu beba. A mulher não tem comida, a mulher não tem água. Irmãos, não chovia. A água valia ouro. E Elias pedindo a água da mulher. Deus está ensinando ele a trabalhar com a água. E agora eles estão ali no Carmelo. E eles têm alguns baldes d'água disponíveis ali, muito provavelmente para lavagem, purificação dos rituais dos Baalins, né, dos sacerdotes profetas que ali estavam. Então essa água era importante para os ritos, a água estava ali disponível no Carmelo. Mas Elias pede a água. Por quê, queridos? Foram três vezes, 6 baldes, 6 cântaros de água, se não me engano, foram jogados ali. Então toda a água que estava ali foi, entre aspas, desperdiçada. Agora, entendam uma coisa, irmãos. O que são esses poucos baldes d'água para uma nação? Esse pouco de água não resolve o problema da nação. É isso que a gente precisa entender, irmãos. Às vezes a gente fica tão apegado nesse pouquinho e não faz o que tem que ser feito com esse pouco, por insegurança, por medo de perder esse pouquinho que nos resta. Só que esse pouquinho não vai solucionar nossos problemas, entenda isso. A multidão estava faminta. Jesus disse: dá-lhe voz de comer, disse para os discípulos. Eles falaram: Senhor, não tem como alimentar essa multidão, não tem como comprar comida para todo mundo. Aí o Filipe disse: olha, tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para alimentar toda essa multidão? Queridos, não era nada, mas era alguma coisa. Aquilo não alimentaria a multidão nas mãos de ninguém, mas nas mãos de Jesus o milagre acontece. Então esse pouquinho que você tem na tua mão não vai resolver o teu problema nessa crise. Você tem que entender que é preciso colocar nas mãos de Deus. Então o que é uma gota d'água para quem precisa de um oceano? O que seriam esses baldes d'água para uma nação que está passando uma seca de 3 anos e meio, sem chover, sem cair orvalho do céu? Irmãos, um negócio assustador. De que serviria esses baldes d'água? Então o que era desperdício para muitos, o que para muitos era desperdício, para Deus, para Elias, era um investimento, porque Elias sabia o que estava fazendo. Elias sabia o que iria acontecer. Elias ia ativar o processo para fazer com que a chuva, a grande chuva, viesse sobre Israel. E isso dependeria muito do que Elias iria fazer ali no Carmelo. Então ele pede a água, joga em cima do holocausto, molha toda a madeira. É doido, né? Se ele quer fogo, ele vai molhar a madeira, molhar o animal. E aí a água vai escorrendo, né, molhando todo o altar, e ela vai apossando na vala que ele fez, né? Ela fica ali, e o altar fica literalmente ilhado. Ele precisava de água, e a água fica ali naquela vala. E aí ele faz aquela oração, né? Umas 40 palavras em hebraico. Isso fala muito rápido, né? Então foi uma oração rápida, porque o segredo não era só a oração do Elias, mas eram as atitudes que ele tomou antes de orar. E aí ele ora a Deus, e o fogo vem. O fogo desce sobre o holocausto, e a Bíblia diz que lambeu toda a água, inclusive a água que estava na valeta, na vala que ele escavou com as próprias mãos. O que acontece, irmãos, quando o fogo lambe a água? A água é evaporada. Então Elias acionou o processo para que as coisas acontecessem mais rápido.
né? O fogo veio, lambeu a água, isto é, ele evaporou a água, e a água em partículas de vapor subiu. Se você conhece geografia bíblica, você vê que o Monte Carmelo fica perto do mar Mediterrâneo, e o vapor subiu em direção ao mar. O vapor foi subindo, foi subindo. Dali do Carmelo, Elias chama o seu moço e diz: sobe e olha para a banda do mar. Você vê alguma coisa? E ele subiu e olhou para a banda do mar. Não vejo nada. E Elias disse: vai, continua indo lá e olhando, porque você vai ver alguma coisa. E ele continuou subindo e olhando, e ele não via nada, até que na sétima vez Elias perguntou para ele: e aí, rapaz, você viu alguma coisa? E ele disse: agora eu vejo uma pequena nuvem do tamanho, né? Na visão dele era do tamanho da mão de um homem. Ele via no horizonte, né? Lá em direção ao mar Mediterrâneo, ele via uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, do tamanho da mão de Elias, porque foi a mão de Elias que operou este milagre. É claro, a mão de Deus por cima, mas a mão de Elias foi fundamental, porque Elias entendeu que para que aconteça grandes milagres, nós precisamos entregar o pouco que temos. Elias entendeu, ele entregou a água que tinha, o fogo veio sobre a água água evaporou, foi se condensar em nuvem lá no mar Mediterrâneo. Aquele pouco de água acionou o gatilho de Deus, né, que é o executor dos milagres divinos. A nuvem começou a crescer, ficou pesada, saiu do mar Mediterrâneo, foi em direção a Israel, e ele disse: desce depressa, porque uma grande chuva vai cair sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Então Elias conseguiu transformar baldes de água em temporal, em chuvarada, em tromba d'água, para abençoar a nação inteira. Elias conseguiu transformar baldes de água que iriam servir apenas para algumas poucas pessoas em uma grande chuvarada que iria trazer a vida e a esperança de volta para toda a nação de Israel. Queridos, é para isso que Deus nos leva para o Carmelo, para que lá a gente frutifique, para que lá a gente seja usado, para que lá, depois das experiências do Querite de Sarepta, a gente possa dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é tremendo. Lá a gente vai aprender a administrar a água na ótica divina, aprender a administrar nossos recursos, mesmo que sejam pouquinhos, dentro da ótica divina. Você não precisa parar de ofertar e dizimar porque está em crise. Confie em Deus, coloque seus baldinhos de água ali, você vai receber uma tromba d'água, Deus vai abrir as comportas do céu. Você precisa confiar em Deus, e Deus vai se disponibilizar a você para te abençoar. Em nome de Jesus, eu entrego essa palavra para o teu coração. Não fuja dos caminhos de Deus, fique preparado para onde Deus quer te levar. Confie nos propósitos divinos. Deus tem tudo sob controle. Mais cedo ou mais tarde você vai para o cume do Carmelo e você vai ver como Deus usa aqueles que confiam nele. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Se você puder, curte aí, compartilha em nome de Jesus, para que mais pessoas possam receber essa palavra. Receba em tempo de crise essa palavra. Deus está cuidando da sua vida, não vai faltar nada, porque Ele é bom em todo tempo, Ele é fiel. Em nome de Jesus, eu termino aqui essa ministração, essa palavra. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.